porque nós precisamos garantir que esse projeto do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, ele tenha uma duração permanente, ele não seja submetido à questão do teto. E, por outro lado, é necessário também que a gente tenha aumentos reais do salário mínimo. Nós precisamos recuperar o salário mínimo para possibilitar que a maioria da população, cerca de 2/3 dos trabalhadores, ou 60 milhões de trabalhadores que ganham o salário mínimo, possam recuperar o seu poder de consumo e, com isso, desenvolver a economia, gerar novos empregos. Então, com essa abertura, com essa excepcionalização, nós vamos poder manter programas fundamentais na área da saúde, na área da educação, farmácia popular, por exemplo, que não prevê nenhum recurso ou praticamente nenhum recurso no orçamento. Vamos poder voltar com Minha Casa Minha Vida para atender a população que não tem recursos para moradia, e nós precisamos da moradia popular, e nós vamos poder manter uma série de investimentos na educação. Porque a educação hoje, veja só, as crianças que deveriam ter sido alfabetizadas em 2020 e 2021, evidentemente que não foram. Então nós precisamos de um grande programa de reforço escolar, não só para essas crianças, mas para todas as crianças e jovens que estão estudando, porque passaram praticamente 2 anos sem condições de aprendizado. Então é necessário investimento em educação, em saúde, na moradia popular. PL faça oposição à PEC, ele pode resolver fazer oposição ao governo. Mas essa PEC, ela tem o objetivo de garantir as condições de sobrevivência da população brasileira. Nós fizemos oposição ao governo Bolsonaro e, no entanto, votamos a favor dos R$600, votamos a favor do Auxílio Brasil, do auxílio emergencial. Aliás, fomos nós que iniciamos o auxílio emergencial em 2020. Então, não tem sentido a gente boicotar, ou um partido qualquer boicotar, uma medida social. Se querem fazer oposição ao governo, é legítimo, eles perderam a eleição. Então, devem ficar mesmo na oposição. Agora, não acho correto que se faça oposição ao Brasil, ao povo brasileiro. O povo brasileiro precisa desse recurso, precisa do aumento do salário mínimo, precisa garantir os programas de saúde, educação e os programas sociais. Então, a gente conta com a colaboração dos deputados do PL na votação dessa importante PEC. É uma pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, que fez uma aliança com o Partido dos Trabalhadores para derrotar Bolsonaro. O TSE foi parcial e continua sendo um instrumento de pressão sobre o governo Bolsonaro e, obviamente, aquela multa imposta ao partido, que não tem nenhum fundamento legal também, a multa podia ser de no máximo R$12 mil, ela está sob uma atenção do Partido Liberal. Então, a ideia era fazer com que o Partido dos Trabalhadores pressione o ministro Alexandre de Moraes a abrir mão daquela multa, até porque é totalmente ilegal. O ativismo político do judiciário atrapalhou muito a eleição e continua atrapalhando agora a transição. Nós queremos dizer que a base do governo do presidente Bolsonaro, consultada, se dispõe sim a aprovar uma PEC rapidamente, expressamente, para pagar R$200 a mais do Auxílio Brasil e pagar o aumento do salário mínimo. E seria algo em torno de 80 bilhões por um ano. Claro, a negociação vai ser aberta quando houver um texto da PEC, que a transição ainda não conseguiu apresentar, e a partir da apresentação do texto haverá negociação no Senado e na Câmara. Nós temos disposição de auxiliar o povo brasileiro que realmente precisa dessa atenção nesse momento. Existe sim a vontade de responder às necessidades do povo brasileiro. Muita gente hoje está morando na rua, muita gente está morando em favelas, as favelas estão aumentando no Brasil inteiro. É necessário um programa habitacional, é necessário um programa para melhorar o atendimento do SUS. Tem pessoas morrendo na fila de espera do tratamento de câncer. É necessário investir na educação, nos institutos federais, nas universidades e no ensino fundamental. Então, nós não estamos aqui falando de uma coisa que é interesse de grupos setoriais, não, nós estamos falando do interesse do povo brasileiro. E é isso que nós queremos resolver com a aprovação dessa PEC. Então, nós vamos trabalhar, tenho certeza, vamos conseguir o entendimento no Congresso Nacional para aprovação de um projeto que garanta, ao mesmo tempo,
a responsabilidade fiscal, e nós vamos prezar por isso nos próximos 4 anos, e o Nelson Barbosa demonstrou que o orçamento que está sendo apresentado ao Congresso para o ano que vem, ele é inferior em 160 bilhões ao orçamento de 2022, portanto, nós não vamos estourar o teto ou estourar o déficit, como está se falando, nós vamos garantir, sim, responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que vamos investir para melhorar as condições de vida da maioria do povo brasileiro que votou pela mudança, especialmente os mais pobres, que votaram maciçamente contra esse governo e com o presidente Lula em torno de uma nova forma de gestão financeira, onde o parâmetro seja exatamente um limite do endividamento, certo? Que o Brasil tenha um limite do endividamento e não um teto de gastos. Se a gente tiver o limite do endividamento, se torna muito mais flexível a gestão do orçamento, sempre olhando para a responsabilidade fiscal. E a questão do endividamento do Brasil, do governo brasileiro, ela é fundamental, porque é isso que determina, inclusive, a taxa de juros. Então, nós vamos garantir esse limite de endividamento, certo? Na nossa proposta, vamos fazer uma administração responsável, mas nós não podemos, de forma alguma, abandonar o povo brasileiro. É necessário que o povo brasileiro tenha as condições de sobrevivência e de qualidade de vida. Nós não podemos ser irresponsáveis nesse ponto. Então, vamos fazer uma gestão moderna, vamos fazer uma gestão que garanta a melhor qualidade no uso do dinheiro público, para que a gente possa fazer com que esse recurso, que é recurso dos impostos, que é recurso do povo brasileiro, seja muito bem usado, mas usado em benefício do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento social do país. O governo do presidente Bolsonaro trabalhou na pandemia e na guerra da Ucrânia e da Rússia com autorizações em emenda constitucional para alterar o teto de gastos. A regra do teto de gastos me parece obsoleta, ela precisa ser modernizada. O governo eleito precisa debater isso com o país e, como disse o deputado Zaratini, tem favelas, tem gente na rua, mas sempre teve, desde o governo Lula, o governo Dilma, sempre teve gente na rua, sempre teve favela, sempre teve dificuldades para o atendimento de todas as demandas da saúde. Então, não se vai resolver, neste momento, todo o problema do próximo governo. O governo tem que entender que nós estamos agora, essa legislatura que se encerra, disposta, sim, a contribuir com a promessa que foi feita pelo presidente Bolsonaro de R$200 a mais para o Auxílio Brasil e aumento do real do salário mínimo. E o presidente Lula eleito, com o Congresso eleito, tem que daí, sim, resolver nos próximos 4 anos os problemas todos que resolve enfrentar na forma em que deseja enfrentar e que tem apoiamento político para isso. Então, me parece bastante claro o momento que nós estamos passando, é um momento de transição, é um momento de passar de um governo para outro e o outro governo assumir com o próximo Congresso e resolver as questões relevantes para o Brasil. Não vamos numa PEC de transição com um Congresso que já está de saída, usurpar as prerrogativas do Congresso eleito para governar com o presidente Lula. Fica mais fácil de se avançar nas negociações políticas, né? Porque esses ministros indicados terão autoridade para fazer a negociação, para discutir, para ouvir ponderações, chegar num texto final. É verdade que a semana passada já foi entregue um texto que não é um texto oficial, mas é um texto para consulta. Foi entregue ao presidente da Câmara, o nosso Arthur Lira, e foi entregue também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, o texto base, o texto para discussão, ele já existe. Ninguém está deixando de entregar, ninguém está deixando de discutir. Evidentemente, está se fazendo articulações políticas. Agora, a presença do presidente Lula, a indicação de novos nomes para o Ministério, isso vai ser também, é lógico, ajudar muito nesse processo de negociação. Nós estamos aí nós estamos há 28 dias que se passaram da eleição para cá. Então, nós estamos num momento de articulação de cargos e articulação de orçamento, porque não é uma transição simplesmente que se faz
de mudança de nomes, de mudança de dirigentes, mas é também uma mudança no entendimento da forma de administrar o país. Nós tivemos até agora uma administração caótica do Brasil, uma administração que levou milhões de brasileiros à miséria. Então, nós precisamos mudar isso, e mudar isso é o que está sendo feito com esse processo de organização da transição e que, evidentemente, vai coroar na indicação dos ministros que vão compor o governo Lula.